Números 24. No capítulo de hoje vemos Balaão abençoando o povo de Israel não uma, não duas, mas sim 3 vezes. E isso deixa o rei Balaque muito furioso com Balaão, porque ele foi contratado para justamente amaldiçoar o povo. Mas como Balaão disse, nem se você me desse o palácio inteiro, eu não posso abençoar esse povo. E ainda mais, eu vou dizer o que esse povo vai fazer com você. E aí Balaque ignorou Balaão e seguiu seu caminho. Mas quais são as lições importantes desse devocional de hoje? Primeiro, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Aqui eles Balaque tentou falar 3 vezes com Balaão para amaldiçoar Israel, mas não conseguiu. Tentou com altar, com sacrifício, pressionou, mas nada adiantou. Isso mostra e ensina que quando Deus decide abençoar o povo, quando Deus decide abençoar ou amaldiçoar, nada, nem ninguém, nem o próprio diabo consegue desfazer aquilo que Deus faz, mostrando a soberania de Deus e quem é esse Deus que nós servimos. E um outro ponto também interessante é como Balaão foi usado por Deus, porque Balaão não era profeta de Israel e ele foi usado por Deus, ele ouviu Deus e ainda permaneceu firme, né? Ainda permaneceu assim: olha, você não pode comprar nada do que você disser, vai poder mudar a minha decisão, porque não é minha decisão e sim o Deus deles que está dizendo. Então isso mostra sobre a fidelidade, gente. Nada nesse mundo pode comprar a nossa fidelidade, nada nesse mundo pode fazer com que a nossa fidelidade seja desviada de Deus, né? E infelizmente muitas vezes o mundo é mais atrativo do que confiar em Deus. Muitas vezes as coisas que o mundo oferece é muito melhor do que confiar no Senhor. E aqui está o exemplo claro de Balaão, que ele podia ter se vendido aqui, como ele falou assim, ele podia ter tudo, até mesmo um palácio cheio de ouro, mas ele optou em confiar naquilo que ele estava ouvindo de Deus. Ele foi fiel no Senhor, mesmo não sendo do povo de Israel, mas ele permaneceu fiel diante de Deus. E essa é a lição mais importante, gente. A nossa fidelidade, o nosso amor não tem preço. Não existe nada nesse mundo que se compare ou que se compre a nossa fidelidade com o Senhor. Foi o que eu falei, muitas vezes por tão menos a gente deixa a nossa fidelidade de lado. Muitas vezes por tão menos a gente prefere confiar no mundo ou no nosso próprio discernimento do que confiar no Senhor. E aí foi o que eu falei no devocional de hoje, deixa claro a fidelidade de Balaão. Então que a gente possa ver esse exemplo e tomar para as nossas vidas, gente. Vamos nos firmar no Senhor, vamos mostrar para Ele o quanto nós amamos, o quanto nós buscamos, o quanto somos fiéis diante da presença dEle. Não vamos deixar que circunstâncias na nossa vida, que o mundo, que o diabo venha tomar realmente essa fidelidade, venha comprar a nossa fidelidade por tão pouco. Porque se a gente parar para pensar, Deus já deu tanto para as nossas vidas. Para começar, Ele deu seu único filho para morrer na cruz, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de termos acesso aos Santos dos Santos livremente, de termos Ele como nosso Deus e Pai. E muitas vezes a gente não dá valor, muitas vezes, foi o que eu falei, muitas vezes a gente se vende por tão pouco, por algo tão fútil, por algo tão sem valor. Então vamos amar a Deus, vamos entender que é esse Deus que a gente serve, que quando abençoa ou amaldiçoa, ninguém pode desfazer, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus sobrenatural, o Deus acima de todas as coisas, tanto no mundo quanto no espiritual. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Esse é o Deus que servimos e é esse Deus que nós temos que ter fidelidade. É Ele que nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!